Ora, sejam muito bem-vindos ao Inside Pass, é verdade, estamos aqui em mais um espaço no nosso Buzzer Beater. É um espaço diferente e dedicado aqui a conversas, a entrevistas, onde vamos tentar dar a conhecer muitos dos projetos do nosso basquetebol, principalmente, obviamente, e sempre no feminino, mas dá sempre aqui a oportunidade para que venham aqui conversar connosco, de diretores, de chefes, de boss, de managers, de treinadores também. Portanto, aqui é o espaço para que venham conversar um bocadinho connosco sobre os vossos projetos e conversar aqui sobre cada um dos projetos, cada uma das equipas, cada uma das ideias que existem no nosso basquetebol. Este é o espaço para isso que está aqui a começar, aqui o seu primeiro episódio. Acho que começamos muito bem. A nossa convidada, como podem ver, vem do Imortal. Já vamos começar ali um bocadinho e falar um bocadinho por isso. O primeiro pedido, obviamente, é para que nos sigam aqui no nosso Buzzer Beater, acompanhem-nos nas nossas redes sociais, acompanhem aqui um bocadinho o projeto que está a começar, está-se a desenvolver, e portanto acompanhem-nos aqui no Instagram, no Threads, principalmente aqui no YouTube, obviamente, para que não percam aqui nenhum dos nossos episódios. Como eu disse, para começarmos, vamos até ao Imortal, vamos até ao Albufeira, sendo que a nossa convidada vem de Ponte Lima, portanto ela é ali de Ponte Lima, ia dizer Ponte Lima para o mundo, mas neste caso foi de Ponte Lima para Albufeira. Portanto, foi um bocadinho por aí. Portanto, antes de te apresentar, Rita, muito bem-vinda aqui ao Inside Pass. É uma honra muito, muito grande ter-te aqui para conversares aqui um bocadinho connosco. Ok, obrigado. Eu que agradeço o convite. Em meu nome e do staff do Imortal, estamos muito gratos. Vou tentar falar por todos e é como se fôssemos um 3 em 1. Exato. Da parte do staff, excluindo treinadores e fisioterapeuta. Exatamente. Portanto, já vamos falar ali um bocadinho sobre essa parte, ali as vossas funções, ali olharmos um bocadinho para aquilo que vocês fazem, e é muito aí que nós vamos tentar também saber um bocadinho mais do o que é que obriga a tua função, qual é que são as tuas responsabilidades, também dar aqui um bocadinho a conhecer alguém que é uma figura, tal que tu e a Madalena também, mas que são umas figuras fundamentais para o sucesso também de tudo no Imortal. Mas antes de irmos lá, acho que dar-te aqui a conhecer um bocadinho. Antes destas tuas funções, agora aqui fora de quadra, digamos assim, fora de campo, há o teu percurso como jogadora. Começou muito cedo, portanto começas muito cedo, ainda aí em Viana, a jogar, ali na Escola Desportiva Limiana. Portanto tens ali vários anos a jogar em Viana do Castelo. Depois há o teu primeiro salto para fora, para jogares no Galitos na altura. Tiveste ali uma estadia em Aveiro. E depois ali no teu regresso, quando te mudas para o Algarve, primeiro ainda no CBA, no Clube de Basquete de Albufeira, e depois ainda como jogadora no Imortal, onde fazes parte ali dos primeiros anos deste projeto, que tem vindo em crescendo, muito com o grande Ricardo Chufre e com toda aquela equipa que levou o Imortal até à Liga onde estão hoje, obviamente. Mas fala-me aqui um bocadinho deste teu processo. Primeiro vou-te perguntar aquela pergunta que é mais óbvia, mais clara, obviamente, que é como é que surge o basquetebol na vida da Rita Vieira, obviamente. Esse foi na escola, com o grandíssimo treinador Abílio Lourenço. Comecei com os 10 anos e prolongou-se até à vida universitária. Depois aí fiz um interregno e, portanto, estamos cá no dia 2. Que está ligada ao basquetebol sempre, que quando fui para a Albufeira surgiu a oportunidade de jogar, e então o CBA era a única equipa feminina, joguei lá meia época, digamos assim, e depois surgiu através do Ricardo Chufre, que foi um dos obreiros, mas estamos a esquecer do nome mais importante, que é o Paulo Amorim, que é o nosso team manager. É graças a ele que isto tudo existe, digamos assim. E comecei como jogadora, depois tive ali uns problemas, problemas não de basquete, mas uns problemas de saúde, então passei para a parte do staff e cá continuamos. Orgulhosamente naquele grande clube do Algarve, e que assim espero continuar, pelo menos enquanto que lá estiver.
Vou-te obviamente perguntar, tu já como jogadora já tinhas esse lado de diretora, digamos assim, já havia ali uma pontinha de diretora ainda quando era jogadora, ou isso só surgiu depois quando deixaste de jogar? Não, foi só mesmo naquele ano em que eu deixei de jogar e depois quis continuar ligada. Surgiu o convite através de ambos, do Chufre e do Paulo, e pronto, assim foi. Não houve, digamos assim, não foi só vou ser diretora, não, foi o gosto pela modalidade, o conhecimento e depois os outros recursos que, portanto, se vai apresentando, então é o chamado dar jeito, mas sermos úteis, digamos assim. E muito bem, tens sido muito útil, tens sido, lá está, uma peça muito importante neste Imortal, já há algum tempinho, nessas funções. Hum, eu vou-te perguntar se além, se há algum momento, antes de acontecer, se tinha passado pela tua cabeça esse lado, esse extra basket, digamos assim, este extra campo, neste caso, já tinha passado pela cabeça assumir essas funções como diretora, como manager, ou se tinha passado também, por exemplo, pela cabeça vires a ser, por exemplo, uma treinadora, ou isso nunca te passou pela cabeça? Não, treinadora nunca, mas os treinadores de bancada somos sempre todos, sempre que vemos algum jogo, dizemos fazia assim ou não, mas não, foi sempre treinadora nunca, foi sempre a parte, o extra, o que está por fora, o que ninguém vê, digamos assim, fazer o que ninguém vê, porque o resto é para quem sabe. E lá está, estás a tocar. É uma função que se calhar não é tão abordada, obviamente, e neste caso que é muito importante, seja manager, seja diretor, seja o que for. Quando surgiu o convite para tu seres diretora, quando pela primeira vez falam contigo para assumires essas funções, o que é que te passou pela cabeça? Sinceramente, não me recordo bem, ou seja, eu recordo-me que foi logo ali na primeira época, quando isto tudo começou, digamos assim, que desde o projeto piloto, desde o início, só estão lá atualmente, que é o Paulo Amorim, team manager, que foi o Obreiro. Entanto, o Ricardo Schuffe teve este ano de interregno, como todos nós sabemos. Estou eu e está a atleta a Sofia Queiroz. Mais ninguém, foram entrando, foram 100 pessoas. Basicamente, nós é que estamos ali desde de início, então acaba por ter piada, porque somos nós que ainda continuamos aqui. E vamos continuar novamente nesta época, pelo menos desde o início somos nós os três que estamos lá. E essa é que é a parte engraçada. Então, eu, ao meio da primeira época, tenho um problema, automaticamente deixo de jogar e fiquei sempre tipo, da parte de fora e ia tentando ajudar isso. E foi talvez esse o mote que deu para na época seguinte fazer parte, ou seja, continuar fazendo parte como jogadora, deixando de estar na parte da burocracia, digamos assim, a parte extra basquete, bola, digamos assim, treinar. E quando hoje em dia tu olhas, por exemplo, para a equipa a jogar na Liga, há aquela vontadinha de ainda dar e voltar a jogar e dar aquela saudade, aquele pensamento que estava a estar ali também junto, lá está, da Sofia, por exemplo, ou isso nem te passa pela cabeça? Não, sinceramente, ao nível que aquilo está, aquilo não era o nível para mim. Eu gostava de jogar para me entreter, prefiro estar do lado de fora do que estar do lado de dentro. Às vezes, sim, já dei uma perninha num terreno ou outra, mas é melhor não. Cansa muito, custa mais. Já prefiro estar no grande. Isso é Agora lá para recorrente dentro, ou não é novamente, muito recorrente? como? Desculpa. Isso é recorrente, ainda dás assim uma praninha num treino, assim uma brincadeirazinha com elas, ou é assim muito raramente? Não, 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 aconteceu por aí uma, duas vezes, mas uma já custou bastante. Aguentei, mas custou. E elas não te chamam assim de vez em quando, principalmente a Sofia que já te conhece e tudo mais, não chama assim de vez em quando para um X1, uma coisa assim, não? Ah, não, não, se for para estar a lançar, e se lançar lança, ou elas estão a lançar, eu vou ao ressalto, isso está bom, mais do que isso já não vale a pena. Mas lá está, falaste aqui de vários nomes que estão lá, tal como tu já és uma das figuras mais proeminentes neste projeto. Lá está, estávamos aqui a falar da tua estadia, estava-te aqui a perguntar, ia-te perguntar, obviamente, lá está, já são muitos anos de projeto, já são muitos anos de casa, tocaste em vários nomes, já és também uma das figuras mais influentes e mais proeminentes deste projeto, mas tocaste aí, falámos obviamente, e toquei logo no Ricardo Chufri, de perguntar aqui também, obviamente, sobre o Paulo Amorim, tu destacaste muito bem logo, como é que é trabalhar com o grande Paulo Amorim, como é que é estar ali lado a lado e aprender, mas principalmente estar ali num projeto já com esta dimensão,
E tu estando há tanto tempo já com ele e a aprender com ele, como é que é esse convívio e esse trabalho diário e constante com o grande Paulo Amorim? Exatamente, isso é mesmo um convívio diário, são todos os dias da semana, às vezes exceto um, incluindo fins de semana. Aquilo é como se já fôssemos parte da família. Às vezes estamos, bem, a ver se vai um para cada lado, digamos assim, porque constantemente estamos juntos em todos os terrenos, ou quase todos, é nas viagens, em todo o lado, basicamente, chega de setembro a mais ou menos abril, o chamado não temos vida, aquilo é que é a nossa família e não temos quase, digamos, tempo para mais nada, porque aquilo é que é o foco. Então, tipo, as nossas férias é de abril até agosto, férias só, ou seja, depois há outra parte que das jogadoras, de ver, de contratar, do que é que faz falta, do que é que não faz falta, toda a parte burocrática é isso. Quanto ao Paulo, ele foi um dos obreiros, como já disse com o chufre, é todo um trabalho que nem eu às vezes consigo imaginar, porque aquilo é constante, às vezes nem dá para perceber muito bem que surge um assunto aqui, surge outro ali, surge outro acolá, e agora vem setembro e é as atletas começam a chegar, é as estadias, é as refeições, é mais isto, é mais aquilo, e é tudo um processo, tanto que se vai repetindo, digamos assim. E depois, diariamente, é constante, pelo menos os chamados 1 hora e meia, 2 horas, estamos juntos todos os dias. Portanto, é mais ou menos isso. Mas ele é que é o elo de ligação entre todos, digamos assim. Começa por ele e aquilo é uma cadeia. Ele, treinadores, o resto do staff, físio, atletas, é o elo de ligação entre toda a gente, digamos assim. Depois temos a Madalena, que veio a época passada, meio da outra, desta. Foi esta época toda e acho que já esteve na anterior, não tenho a certeza. Também veio ajudar um bocadinho, porque isto também faz falta pessoas no staff, porque é muita gente para gerir, são muitos feitios, é muitas coisas, feitios de personalidades, feitios, toda a logística que envolve, então foi necessário termos mais uma pessoa. A Madalena, como também já estava integrada, que também fez parte da primeira equipa que jogou, e da segunda penso eu ali até meio, até à pausa, e então foi um elemento que foi bem integrado e pronto, até agora continuamos aqui todos, pelo menos mais esta época, e depois logo vemos, como dizemos sempre. Estamos aqui a falar do Paulo dos seus recursos, das suas funções, mas vou perguntar, obviamente, além desse convívio constante e diário e dessas horas, tantas horas juntos em que trabalham, em que têm muita coisa para resolver, muita coisa para tratar, qual é que achas que para já, ao longo destes, já são alguns aninhos, qual é que foi aquele maior ensinamento e aquela maior aprendizagem que tiveste, especialmente para as tuas funções hoje em dia, com o Paulo? Saber dizer não dizer sim a tudo, cortar, não deixar extrapolar. É assim e é assim que vai ser, digamos assim, é deste jeito podemos adaptar, mas nunca abrir mão daquela regra, digamos assim. Claro. Estamos aqui a falar, obviamente, de várias pessoas, obviamente que falaste e tocaste aqui muito bem no caso da Madalena, que também tem é quase ali uma dupla contigo, vamos dizer assim, pelas funções que as duas que as duas que as duas ocupam, não é? Neste caso. Como é que é esse trabalho também com a Madalena? Lá está. Já conheces a Madalena como jogadora também trabalhaste já tinha Jogámos trabalhado. no CBA juntas também, foi a primeira vez que a conheci, que ela também é aqui não é da Albufeira, mas já cá estava. Exatamente. Começou aí. A Madalena é a melhor pessoa que podemos ter naquele staff, porque é um grande elo de ligação entre as atletas, ou seja, fiz e tudo, não é? Mas entre as atletas para o staff também é um dos principais pontos de ligação, é através da Madalena, digamos assim. Claro, exatamente. E agora obviamente àquela parte que mais queria saber, e acho que é uma curiosidade sempre, como é que dentro das tuas funções, qual é o principal foco sempre, para ti, para a Madalena, obviamente, mas qual é o principal foco para vocês, dentro das vossas funções? Aquele que é o primordial, aquilo que está acima de tudo sempre,
por muito trabalho que vocês têm, obviamente, e têm muito, mas qual é aquele ponto que está sempre acima de tudo? Tentar picar tudo para ver se não falta nada, quer nos jogos em casa, quer nos jogos fora, ver sempre tudo o que faz falta para tentar não esquecer de nada. Em especial quando vamos nas viagens fora, se for em casa, a Madalena é ótimo disse na logística de montar as coisas, que isso ela já está impecável, mas o resto é relembrar-nos sempre uma a outra, se já tens isto, já tens aquilo, se faz falta isto, se faz falta aquilo, é esse meio termo, se ver como está tudo, se não está, o que é que falta, o que é preciso, quem pode, quem não pode, e jogarmos assim, porque nós estamos ali, mas cada um tem as suas profissões, nós todos estamos ali. E então, nós, staff, como staff, mesmo, e então temos que jogar com os nossos horários laborais e com a parte de lazer, digamos assim, que é lazer, mas não deixamos de ter trabalho com esse lazer. Lá está, estávamos aqui a entrar nas tuas funções e obviamente que há várias perguntas para te fazer, mas como é que, pelo menos no teu caso, como é que tu consegues conciliar a tua parte de trabalho, a tua parte laboral com essas funções que são funções que te ocupam muito tempo, que tens sempre muitas coisas, muitas preocupações, muita coisa para resolver. Como é que tu consegues conciliar e gerir os problemas de lado a lado, digamos assim? Pois, problemas do basquete, problemas é mais para é no trabalho, digamos assim, o basquete não é bem um problema, mas também é fácil porque eu só trabalho de segunda a sexta, tenho os fins de semana todos desocupados e feriados também, ou seja, o que acaba por ser uma ajuda e nesses termos. Depois é o chamado sair de trabalho, fazer coisas e depois é o treino, preparar, ver o que é necessário, o que é que não é, e pronto, depois aquilo é uma roda viva. Portanto, estamos todo de férias, a tentar estar de férias para começar a pensar nessa rotina que aí vem, que é para depois é uma sequência de horários, tentar cumprir horários. A Madalena é exímia nisso, com os horários, eu já nem tanto, mas eles dois são perfeitos com horários. E o meu também, às vezes, tanto pode correr bem como pode correr mal, então depende muito. Muito bem, então entramos aqui na questão dos horários, entramos aqui na questão de preparação também, mas para ti, como diretora, como é que é um dia normal de jogo, digamos assim? Quanto tempo antes tu começas a pensar no jogo, a preparar o jogo, a pensar naquilo que vais fazer? As coisas do jogo, tentamos, se for jogo em casa, tentamos logo à sexta saber se já podemos adiantar coisas para o dia a seguir. Para o sábado, se não há mais nada no pavilhão municipal, não só existimos nós, também há outras modalidades, o futsal, os séniores masculinos, a equipa sub-23, tentamos agilizar, se fomos nós os primeiros, tentamos agilizar coisas para o dia seguinte, que é para no dia seguinte não precisarmos de tantas horas ou tantos minutos mais cedo. É montar os banners, é os computadores, é a logística, deixar já mais ou menos tipo, as águas preparadas, tudo separado. Tentamos deixar isso em conjunto com os funcionários do pavilhão, sabendo se somos nós ou não. Isso já é uma grande ajuda, porque se o jogo for às 3 da tarde, tens de estar no pavilhão à 1h15, caso não tenhas nada montado. Assim, se estiver tudo montado, se calhar para 1h30, 2 menos um quarto, para essa nossa parte já chega, porque estamos a referir à parte do staff, não à parte de atletas e treinadores. E é mais ou menos isso nos jogos em casa. Nos jogos fora, se o jogo é em Aveiro, vamos supor, temos lá muitas deslocações, é a logística de estadia, de alimentações no pré ou pós-jogo, é as carrinhas de aluguer, se é preciso, não há quem sobe, quem não sobe, combustíveis, gerir essa parte para, quando for a hora de sair, seja mesmo só seguir viagem e ainda não temos que perder tempo, ou em meter combustível, ou em mais isto, ou mais aquilo. Tentar ser mais ou menos à hora estipulada, com tempo de antecedência, dependendo dos horários dos jogos. Claro, exatamente, e lá está, estamos aqui a falar, falando aqui também, isso é um pré-jogo, digamos assim, durante o jogo, além de sofreres muito com o que está a decorrer durante a partida, pensas também nessa parte, da parte logística, passa-te muito também essa parte logística pela cabeça, estás ali durante o jogo, mesmo a sofrer, às vezes lembras, tenho que tratar de não sei o quê, tenho que ver não sei o quê, tenho que pensar... A Madalena é ótima nisso, eu geralmente nos jogos fico sempre, jogos em casa, os jogos fora, eu fico ao lado do Paulo, a Madalena fica ao lado da fisioterapeuta na outra ponta. Tanto a fisio como a Madalena
São elas que quase sempre estão encarregues de dar as águas às atletas, digamos assim, estão lá todas num canto, com os números. Elas dão as águas às atletas, toalhas, o que seja, depois para recolher, tanto posso dar uma ajudinha ou não, mas geralmente eu nos jogos estou ao lado do Paulo, a Madalena está ao lado da física. Está o treinador principal, está o adjunto, está o Paulo, estou eu, ou há uma cadeira de vago, ou começam logo as atletas, na ponta está a físio e a Madalena. Regra, ou em quase todos os jogos, é assim a disposição da equipa, digamos assim. E então essa parte está mais para a Madalena, digamos assim, depois vou buscar uma folha de estatística, tanto pode ser eu como pode ir ela, isso depois já é consoante. Mas realmente a disposição e o modo de atuar é esse. E obviamente, estando no banco, lá está, essa parte ficando ali muito para a Madalena. O que é que por norma passa pela cabeça durante um jogo? O que é que passa lá está, o que é que passa pela cabeça de uma diretora durante um jogo? Pessoalmente, e obviamente muitos dos jogos são muito, muito intensos, muito, muito equilibrados, há esse equilíbrio, há esse sofrimento, digamos assim. O que é que passa mais pela cabeça, no teu caso, obviamente, como diretora? É assim, eu e o Paulo estamos sempre a comentar o jogo, a ver o que é que eles podem fazer, ou podia ter metido a bola naquele, ou podia ter metido logo a bola dentro, ou seja, estamos mais a comentar como se fôssemos os treinadores de bancada, digamos assim, e tentamos mandar uma dica, ou isso, ou treinador adjunto, mas as nossas dicas que não são dicas, ou seja, é dicas de quem até vê o basquete, mas que não está a ver na parte tática e técnica que só os treinadores é que entendem. Então, nosso papel é um bocado esse, reclamar de vez em quando, mas é mais isso, tentarmos opinar e transmitir ali a nossa, e falarmos do jogo, e depois mesmo a falar entre nós, vamos falando. Se alguém ver os jogos, consegue perceber que nós quase sempre estamos lado a lado, estamos a comentar alguma coisa. Mas durante o jogo, a parte logística é esquecida, a não ser que no pós-jogo tenha confirmar horários de alimentação com o restaurante ou isso, vamos sair às X horas, não vamos, o jogo está assim, o jogo não está, porque quando marcamos a refeição, se for num pós-jogo, no restaurante ali nas redondezas, nós dizemos uma hora, mas se o jogo se atrasar porque houve um antes, ou porque há prolongamento, ou porque está a demorar porque mais isto ou aquilo, tentar ligar ou mandar uma mensagem a dizer se calhar não é bem essa hora, vai demorar um pouco mais. Depois também temos que agilizar, porque às vezes a Liga Feminina anda a jogar aos domingos quem trabalha à segunda, esquecem-se que há uma equipa que é do Algarve que se tem que deslocar, quando todas as equipas são quase todas do Norte e centro Aveiro, tem que ainda fazer 400, 500 e 600 quilómetros de regresso à Albufeira, a chegar de madrugada e no dia a seguir a ir trabalhar, referindo-me a staffs e às vezes atletas, depende. E então aquilo é mais essa logística, e quando é jogos à noite, que é o que acontece também às vezes, já aconteceu, tentarmos ver se os restaurantes ainda estão abertos, ou nós dizemos, é os últimos e tal, e portanto, tentar ali agilizar para não se perder muito tempo. Claro, lá está. E há muita coisa sempre para resolver, muita coisa sempre para fazer. Falámos aqui um bocadinho da. Lá está, a equipa é vasta e dentro da equipa técnica, obviamente cada uma tem, por exemplo, a Ana, além de física, também tem muito ali o lado de confidente, a Madalena, como tu falaste, nessa ligação também muito forte. Exatamente, são as duas pessoas indicadas para essa parte, para serem o elo de ligação entre as atletas e o staff, e o que é que se passa, o que é que não se passa, o que é que está bem, o que é que está mal, isso tudo. São as duas pessoas excelentes para esse serviço, digamos assim, são ótimas. Quando alguma coisa não está bem, já sabes que tens que dar a falar com elas e perceber o que é que se passa com aquela jogadora. Automaticamente aquilo chega-nos a nós, digamos, é logo, entre todos também temos uma boa relação e aquilo é transmitido entre todos, digamos assim. Claro, exatamente. E lá está, estamos aqui a falar muito de uma estrutura como a vossa, que é uma estrutura já grande e com muita. Já grande, mas não diria grande, porque obviamente dentro do feminino não podemos falar muito de estruturas muito grandes, obviamente, mas já há aqui uma estrutura muito bem oleada, que já todas vocês têm muitos anos entre vós.
A própria Ana também já tem muito tempo de imortal, já é fisio também já há muito tempo, agora Começou na primeira época de primeira divisão exatamente. e fez a primeira de liga, a segunda e vai, digamos assim, para a quarta época. Já connosco. Claro, exato, portanto também já são muitos anos também dela com vocês e aí no Imortal, portanto lá está, já é uma estrutura com algum tempo, dentro dessas bases, lá está, de ti, da Madalena, que também chegou, é um bocadinho mais recente, mas já tinha estado o facto de já te conhecer e já ter essa ligação também ao clube. A Ana também já tem algum tempo. No caso, e que o exemplo da época passada, em que vocês tiveram uma troca de equipa técnica, em que se o Ricardo, depois de algum tempo, e chegou o Adriano, este ano, por exemplo, há a chegada também, por exemplo, do Miguel, há aqui a chegada de mais malta, mas olhando para uma figura como é o caso do treinador, o treinador principal, que é sempre aquela figura muito importante, num projeto como o vosso, tinha uma ligação muito grande com o Chufre, por todos os motivos, obviamente, porque o Chufre tinha e tem muito dentro de tudo o que foi o projeto do Imortal e do crescimento do projeto do Imortal. Como é que, nas tuas funções, entre o tentares ajudar e o tentar fazer também essa transição, como é que foi para ti também teres essa responsabilidade, esse trabalho de ajudares alguém novo, que ainda por cima estava a ter a sua primeira experiência a treinar liga, como era o caso do Adriano, e também fazer essa transição de staff, de direção, de tudo, para essa pessoa nova de alguém que tinha tido tantos anos de casa? Foi fácil, porque o Adriano, quando chegou aqui ao Albufeira, integrou-se muito bem, tem muitos conhecimentos basquetebolísticos. Começou com uma equipa de formação, as sub-16, leva logo essa equipa de sub-16 a uma campeã distrital e vai a uma Final Four nacional. Era já o nosso adjunto, foi conhecendo a casa, integrou-se muito bem, é gostado pela digamos, clube imortal, digamos assim, não equipa, no seio do clube. É uma pessoa impecável, também é cá de cima do norte, também viajou até lá abaixo, somos vizinhos, entre aspas, não conhecia, mas somos vizinhos, digamos assim, de quase entre vila e cidade, integrou-se muito bem, e depois, pronto, foi aprendendo com o chufre, o que era ser do imortal, digamos assim, e pronto, integrou-se muito bem, conseguiu-se ter uma época fantástica para a primeira época dele como treinador principal de uma equipa sénior feminina, foi bom e esperemos que assim continue, pelo menos, porque estamos no bom caminho. Isso é bom. Entretanto, o ano passado, depois também tivemos o Folhas Exato. como adjunto, ele este ano ausenta-se, vem o Miguel, e espero que lhe corra tão bem como correu ao Folhas e que também seja gostado pela comunidade, digamos assim. Exatamente, e lá está, estamos aqui a tocar muito. O Miguel também chega do Norte, lá está mais uma pessoa do Norte, neste caso do Vila Nova de Gaia, mas mais alguém do Norte que chega aí ao Imortal, mas tu tocaste aí num ponto que eu acho que é, se calhar deve ser das perguntas mais, não diria mais simples de fazer, mas se calhar mais complicadas de responder, que é, falaste aí do que é ser imortal. Para ti como diretora, o que é que achas que define qual é a definição disso? O que é que achas que é a definição de ser imortal? Aqui o basquete no Imortal, pelo que entendo e porque já estou aqui, digamos, na comunidade algarvia barra de Albufeira, é um culto muito grande ao basquete, ao clube, são pessoas que têm muitos anos disto, vivem isto intensamente e gostam de ir ver os masculinos, espero que ainda vejam mais os femininos e todos têm sempre interesse em saber os resultados. Eu tenho colegas meus de trabalho que não sabem o que é basquete, perguntam-me sempre quando chego na segunda se ganhei, se perdi, ouvi isto, ouvi na televisão, estava a ver o jogo dos séniores masculinos que passou, ou da Bola TV que no canal 12, eu vou-lhes dizendo e aquilo vai abrangendo. Quanto ao clube, é um clube que é feito de pessoas da terra, que já conhecem isto há muitos anos, e pronto, vivem intensamente e gostam, digamos, daquilo. Sem dúvida, lá está, acho que eu acho que tocando neste ponto, porque lá está, pelas tuas funções também tens sempre muita, e principalmente aqui no caso das jogadoras, tens muitas jogadoras a chegar.
é uma das tuas preocupações, digamos assim, sempre o passares a essas jogadoras aquilo que é o sentimento imortal, digamos assim, aquilo que é ser imortal? Não tanto da minha parte, mas do Paulo Amorim, é a pessoa exímia para lhes transmitir o que é ser do imortal, o que é que fizemos, o que é que as cenas femininas fizeram para chegar onde estão e o que é que elas têm que fazer, digamos assim, não é elas têm que fazer, mas o que é ser imortal, dignificarem a camisola, estarem, saber, é o saber estar e o saber ser, digamos assim. Então o Paulo é a pessoa que mais transmite essa ideia, o que é ser imortal. Não tanto eu confesso que sei o que é ser de Ponte de Lima, sei o que é ser limiana, tal como o Paulo sabe que é de lá, o que é ser do imortal, ser de Albufeira, e eu tenho mais a parte, sei o que é ser limiana, e ser de Ponte de Lima, portanto é termos orgulho nas nossas origens e dos nossos e do que fazemos pelo desporto a nível nacional. Claro, e lá está, tu também tendo feito parte, obviamente falaste aqui e sabes muito mais o que é ser limiana, mas também tendo feito parte, lá está, do projeto desde tão cedo, tu, pergunto se tu também tentas passar, quando há essas conversas, tu também tentas passar a tua visão e esse lado, digamos, da importância daquilo que foi conquistado por vocês para até chegarem à Liga. Achas que esse lado também é importante, não só do Paulo, também, obviamente, da Madalena, mas não só do Paulo, também o teu lado, quando há essa oportunidade, também achas importante e também tentas, lá está, mostrar o teu lado de teres vivido tão de perto, porque viveste por dentro todo esse crescimento e todo esse processo até a equipa chegar ao mais alto nível. Sim, isso acho que acontece um bocado mais na recepção, digamos assim, em setembro, nos primeiros dias, quando a malta se está a conhecer, nós, e mais o Paulo, não é? Mas nós tentamos sempre dar um lamiré do que é que foi, do que é suposto ser, e isso. E as atletas, depois, quando chegam, têm sido impecáveis, que tentam ter a mística, transmitir e isso tudo. Assimilam bem, digamos assim. Também já são séniores, não são sub-16, digamos assim. Conseguem interiorizar o que é que deve ser feito, o que é que não deve. Digamos assim, as coisas mais normais e isso. Mas o Paulo é mesmo a pessoa mais adequada porque ele transmite a 100% o que é ser imortal. Exatamente. Lá está, tocaste aí no ponto que está cada vez mais perto de acontecer, essa fase inicial de temporada e a tudo o que isso obriga. O que é que nessa fase, tu tens muita coisa, obviamente, da recepção, dos alojamentos, como tu falaste, também das refeições, também dás a conhecer o clube, dás a conhecer o projeto, ficares a conhecer também como é que aquela jogadora, principalmente aquelas jogadoras que vêm de fora, as estrangeiras, se calhar no caso principalmente, como é que elas são também, como é que é conviver também com elas, digamos assim. Mas nessa fase inicial, o que é mais complicado para ti como diretora? O que é aquele pormenor que te dá mais cabo da cabeça, digamos assim? A fase inicial, como bem disseste, é mesmo o mais complicado, porque nós somos uma equipa que está deslocada, estamos em Albufeira, temos que arranjar patrocínios, ou seja, é mais difícil arranjarmos algo para transmitir, porque temos de chamar os atletas para ir para o sul. São um leque de atletas, está tudo ali no Aveiro, Porto, Coimbra, é mais fácil deslocarem-se entre Aveiro, Porto e Coimbra, que no máximo são 100, 150 quilómetros, do que é alguém do Porto se deslocar para Albufeira e residir lá. Então nós temos de ter as condições necessárias para as atletas e quem vai se sentirem bem, como se estivessem em casa. Então temos que oferecer o que se calhar os outros clubes não oferecem a todos os níveis, para ser mais chamativo e as pessoas, quando saem daqui, lembrarem sempre do que é que o Imortal fez por elas, do que é que lhes deu e de que gostaram e que gostaram de Albufeira, do Imortal, de estar lá e que no futuro se lembrem das pessoas, digamos assim, de onde estiveram. E a maioria das atletas, ou todas ou quase todas, vai falar do Imortal. Já estive lá, foi isto, foi aquilo, foi o outro. E a parte do início da época é sempre caótico os alojamentos, porque é turismo, é sazonal, é quando está tudo cheio, é quando precisamos de arranjar para meter as atletas todas, digamos assim, são sempre 8, 9 atletas a precisar de estadia, as atletas precisam de refeições, as atletas quando chegam têm que ter isso tudo. E depois ainda há a parte burocrática, que é os papéis, não é mais com as estrangeiras do que com as portuguesas. É a papelada toda que agora é pedida, que é necessária,
residências, seguranças sociais, essas coisas, a parte burocrática toda tem que ser resolvida nestes períodos. Então, isso é uma parte chata, dá trabalho, requer mais tempo de uns do que de outros, porque é uma parte um bocado trabalhosa, custa mais passar o primeiro mês de setembro e isso do que depois o resto, é mesmo uma parte difícil. Quando passa essa primeira fase, há aquele alívio de finalmente ficou tudo resolvido e ficou tudo tratado. É o chamado sim, a parte da papelada, já está tudo instalado, já mudaram. O primeiro mês é sempre mais crítico quanto a isso. Depois o resto, começam mais as deslocações acima e abaixo, é a chamada parte cansativa, semana sim, semana não. Fazer deslocações de milhares de quilómetros. O ano passado nós fizemos 9.500 quilómetros acima e abaixo durante uma época. É que nós, imortal, porque as outras equipas só vêm cá abaixo uma vez e foram a Ferragudo, mas nós constantemente tínhamos que ir acima e abaixo. Fizemos cerca de 9.000 quilómetros, 9.500. Fins de semana constantes portas de casa, na época inteira houve 2, 3 fins de semana que não havia jogos, digamos assim, que é as pausas das seleções e lá alguma jornada dupla, quando é da Madeira, e o resto são todos fins de semana ocupados, de sexta a domingo, digamos assim, se for jogos fora. Se for jogos em casa, pelo menos sabemos que é só o dia do jogo, o sábado ou o domingo, sempre já dá para descansar mais no fim de semana, senão quando é jogos fora. Jogos ainda por cima que são todos ao domingo da Liga Feminina, Pois. não dá para descansar porque tem que ser no sábado, domingo joga-se, domingo faz-se a viagem, chega-se na casa, segunda-feira é dia de trabalho. E depois volta tudo à rotina, e é essa a rotina constante digamos assim, do dia-a-dia. Que é para staff, que é para atletas, digamos assim. Claro, é uma rotina e é muito trabalho, há muita coisa sempre para fazer, principalmente nessas viagens. Durante uma viagem, por exemplo, aproveitas para resolver problemas ou há a parte de tentar descansar um bocadinho, sei lá, tentar descomprimir um Durante bocadinho? a viagem, eu e o Paulo vamos ao volante, cada um com uma carrinha. Portanto, não dá para elas vão ouvir música, elas vão a falar, vamos a falar disto, daquilo, do dia a dia, porque não temos coisas de trabalho, nós perguntamos a elas vão falando o que é que fazem, o que é que não fazem. É porque assim as viagens até são boas. Quando é vir para baixo, um pós-jogo, o caso já muda de figura porque é uma pessoa acordada e as outras todas a dormir ou quase a dormir ou em silêncio. Então, ou seja, a parte mais gostosa é sempre o regresso. Pois, é para aquela parte, muitas vezes pelos horários em que vocês chegam também, pela hora em que vocês estão a conduzir, é muita coisa. Temos muitos fins de semana a chegar a Albufeira, 2, 3, 4 da manhã. Pois, Em que às 9 no dia a seguir é preciso estar no trabalho. exato. Portanto, quando é aqueles jogos que correm-se um bocadinho menos bem ou há ali alguma coisa na viagem, vai-se trabalhar. Como é que tu, por norma, vais trabalhar depois desses domingos tão intensos? Com sono, depende. Mas quando é após uma derrota, e nota-se mais quando é com os atletas, é caladas a viagem quase toda, ninguém fala, bem tudo em silêncio, tudo com fones ou sem fones, a dormir, a tentar dormir. É o que se arranja. Para ir trabalhar, é mudar o chip, é porque, como são coisas totalmente diferentes, é mudar o chip no dia a seguir, alguém precisa que eu esteja bem disposta ou não, e portanto tentar colmatar o sono de outro jeito, depois depende muito do que há logo na segunda, se há coisas de manhã, se não há, se dá para tentar descansar ou não, e é mais ou menos isso. Claro. E lá está, estamos aqui a procurar um bocadinho muito daquilo que são as tuas funções, daquilo que são os teus trabalhos, digamos assim, dentro da tua função como diretor. Tocaste há bocadinho ali logo no início da questão dos feitios e da gestão de feitios. É uma das partes mais delicadas dentro do teu trabalho, tu lidares com os pedidos, com as exigências, com o que surge dentro do normal durante uma época, dentro do grupo, dentro das atletas, especialmente as atletas que são um bocadinho mais longe de casa. É essa parte que é a parte mais, eu não diria mais difícil, mas que era mais delicada dentro das tuas funções. Sim, mais ou menos. A Madalena também consegue mais ver essa parte, eu, digamos assim, não é tanto comigo, mas consegue-se perceber as personalidades. Quando digo feitiços, refiro-me a personalidades dos atletas, nem todos são iguais, ainda bem que assim não é. Felizmente, e por incrível
que foi esta época que passou, jogou tudo muito bem. Tinham, se é para treinar, é para treinar, se é para conviver, é para conviver. Ou seja, eram feitios quase todos minimamente compatíveis, digamos assim, e correu tudo muito bem, mas em quase todas as épocas realmente não temos assim, e felizmente não temos assim nenhum problema. E costuma correr tudo impecável, mas como é óbvio, depois numa equipa de mulheres é difícil gerir muitas mulheres. O Paulo que eu diga, ele também é uma pessoa exemplar para isso. É difícil gerir muita mulher junta, muita opinião, muito isto, muito aquilo, mas facilmente se chega a um bolo que depois é quem está a par, a regra é aquela, as regras são estas, é assim que funciona e não dá para extrapolar muito, mas sim, dos feitios, das personalidades, os atletas têm dias maus, o staff também tem dia mau e pronto, é tentar jogar da melhor maneira, nem sempre estamos bem dispostos. Claro. Depois depende de como corre um dia de trabalho, ou se o terreno corre melhor a uma ou mal a outra, ou se está a correr bem ou se está a correr mal. Depois depende dos jogos, depende de tudo. Claro. E lá está, estamos aqui a falar um bocadinho das tuas funções, antes de irmos aqui falar um bocadinho do projeto em si e falarmos aqui de algumas coisas sobre o projeto, pessoalmente para esta época, vou-te fazer uma pergunta se calhar a mais difícil. Lá está, pelos teus muitos anos de imortal já, consegues eleger, esta é aquela pergunta acho que é mais difícil, consegues eleger aquilo que para ti foi o momento alto para ti no Imortal? Já tiveste ligas, já tiveste subidas, já tiveste muita coisa. Há um momento que tu consigas eleger como aquele momento, não diria mais feliz, mas o teu momento favorito? Consegues eleger um momento? O momento foi na época da primeira divisão feminina que nós fizemos uma época irrepreensível, invictas e que culminou com sermos campeãs nacionais. Foi uma época de topo. Na Liga é a primeira época, nunca se esquece, mas o momento de topo é mesmo sermos invencíveis, termos feito uma época repleta de vitórias, correu tudo impecável, foi tudo 5 estrelas, digamos assim, na parte desportiva, digamos assim, mais falando, e foi uma época que sei que jamais nos vamos esquecer, que foi aquela que ninguém nos ganhou, nós estivemos impecáveis. Esse é o momento, digamos assim. A taça foi só o culminar da época sem derrotas, digamos assim. Sendo que o ponto, a primeira viragem foi em São João da Madeira, quando garantimos automaticamente a subida à Liga Feminina, digamos assim. Lá está, foi uma época, acho que foi uma época de sonho, uma época histórica no basquete nacional e foi sem dúvida uma época de sonho para vocês. Por acaso foi a imagem que eu escolhi para o fundo, mas por acaso lá está, foi uma época muito, muito boa e muito sonho para todo o vosso projeto. E agora, obviamente, avançando para este projeto, vou-te perguntar, obviamente, dentro de um projeto, de uma equipa sénior, e neste caso de uma equipa já cimentada na Liga Betlic Feminina, porque já podemos dizer dessa forma, apesar de não serem muitas épocas ainda, mas já podemos dizer que é um projeto cimentado no nosso basquete. E lá está, voltando sempre à questão de seres uma figura já com muitos anos de casa, qual é que achas que é a pedra basilar, aquela pedra essencial e que faz toda a diferença neste projeto do Imortal Basket para ser o sucesso e para ter tido o sucesso que tem vindo a ter? É termos um líder, digamos assim, um team manager que consiga conjugar tudo da melhor forma possível, porque sem dúvida que o Paulo é o cabeça disto e foi com ele que isto começou, é com ele que isto está a continuar, é com ele que estamos a ter o sucesso a todos os níveis. Quando digo sucesso, é ainda estarmos na Liga, irmos fazendo as coisas, já termos sido campeões. Houve o ano do Covid, se não tenho a certeza que nesse ano, se não houvesse o interregno, nós íamos ser campeões da segunda divisão. Avançamos para o ano a seguir, fazemos aqueles jogos, subimos automaticamente à primeira divisão, mas no primeiro ano não somos campeões. Esse foi um ponto de viragem para na época a seguir ficarmos invictas este ano e deu o clique. E agora estamos na Liga Feminina, esperamos manter-nos na Liga por muitos anos, se possível sempre a subir na classificação, começamos com um 8º, este ano acabamos com um 6º, quem sabe este ano não consigamos fazer ainda melhor que um 6º lugar
e tentarmos lutar por todos os títulos e todas as provas e deixarmos a identidade imortal em campo. Claro. E lá está, ia-te perguntar isso mesmo, foi qual é que seria o objetivo ou os objetivos para esta temporada? Não sei se queres acrescentar alguma coisa ao que tu disseste, mas olhando para esse crescimento todo, qual é que seria o objetivo para esta temporada e também para os próximos anos, se já há um objetivo estabelecido, para curto e para, obviamente, para médio prazo dentro da vossa estrutura? Digamos assim, nós é época a época, queremos sempre fazer melhor que na época passada. Claro que queremos um dia ser campeões da Liga Feminina, ainda sabemos que estamos uns passos atrás de outras equipas que são crónicos candidatos ao título, já têm muitos anos de Liga Feminina, mas um dia queremos estar a nível de dessas, de Sportivas, de Benficas, em termos de palmarés e de títulos e tentar lutar por todas as provas. Quanto a classificações, digamos assim, Luís, é tentar sempre fazer melhor que na época passada e tirar o máximo das atletas e que seja uma boa época dentro das nossas possibilidades, digamos assim. E Claro. que não haja lesões, como para já tem corrido bem, temos uma excelente física que para já, e preparadores físicos têm, ou seja, nós somos um bolo em que para já tem corrido tudo bem e que assim que continue, quem chega, quem sai, quem não sai, que isto seja tudo um bolo e que no fim as próximas épocas, alguma época que se avizinhe, que sejamos campeões nacionais. É um grande sonho para vocês todas. Sim, exatamente, e acho que quem está ali desde o início ou quem depois foi começando tem o sonho, o objetivo, digamos assim, de ser campeão nacional da Liga Feminina. Já ganhei, como jogadora, já ganhei taças nacionais, também já ganhei campeonatos nacionais, tive uma equipa que já ganhou campeonatos nacionais e taças, digamos assim. Agora eu gostava também com o Imortal de ganhar tal, que é uma liga feminina, que é o expoente máximo da competição. Claro que sim, claro que sim. E lá está, tu falaste do bolo, essa máquina tão bem oleada. Obviamente que surgem problemas perfeitamente normais, muitas vezes dentro de uma estrutura, dentro de uma equipa, neste caso, dentro do plantel, seja o que for. É o facto dessa máquina, e lá está, desse bolo que tu falaste, já estar a ser uma máquina tão bem oleada, que faz a diferença para que muitas vezes os problemas que possam acontecer e que acontecem nem sequer cheguem e passem para fora. É o facto de vocês serem uma estrutura e uma máquina lá está tão bem oleada e tão bem a trabalhar tão bem. Sim, quase nunca ou nunca transpareceu, porque os problemas quando surgem são logo resolvidos de imediato ou tentam ser resolvidos de imediato quando assim é possível. E então nunca transparece quando uma equipa, quando nós estamos bem ou estamos mal, ou estamos numa semana que treinaram melhor, ou estão numa semana que treinaram pior, isso acho que consegue ver pelo nível do jogo. Já aconteceu treinar muito bem e perder o jogo, já aconteceu treinar muito mal e ganhar o jogo. Porque depois depende do foco e do mood, do chip, de algo que acontece, porque já aconteceu isso. Portanto, nunca chegam a perceber se estamos mais cansados, menos cansados, mas é normal, com as deslocações e isso, que em termos físicos possa aparecer algum cansaço ou desconforto atinentes de viagens ou isso, porque isso é que o Imortal tenta sempre viajar, nunca no dia do jogo, sempre nos dias anteriores, no dia anterior ao jogo, as deslocações todas sejam à noite. Portanto, é isso que tentamos fazer. Sabemos que, infelizmente, ou por não capacidade ou porque outras equipas querem, frequentemente há equipas que vão e vêm no mesmo dia. Nós, em Imortal, privilegiamos o descanso e tentamos dar o mais e o máximo que podemos, nomeadamente nas deslocações, estadias, refeições, sempre o máximo conforto para as atletas, para não falharem nada, digamos assim. Claro, lá está, estamos aqui a falar do projeto. Obviamente vocês também são muito conhecidos pelo trabalho de formação, já é uma marca também do Imortal, pelo muito tempo, pelas várias pessoas que já foram passando. Lá está, este ano até esta próxima época, até com o regresso do Ricardo ao Imortal e neste caso à Sub-18. Portanto, também o regresso de uma pessoa muito forte e muito histórica também dentro de todo o projeto. Mas falando de todo o projeto, uma das renovações já anunciadas, por exemplo, é o caso da Sara. É uma preocupação, digamos assim, ou um objetivo vosso,
ter cada vez mais ou ter uma forte presença de atletas da vossa formação dentro do plantel da equipa principal? É porque o basquete no Algarve, e falando do Imortal, o feminino, é mais difícil de captar, digamos assim, em que as atletas chegam ali sub-16, querem continuar em sub-18 e prosseguir para as séniores. A Sara é um bom caso disso, está no Imortal há muitos anos, começou a jogar basquete no Imortal, é um elo de ligação às séniores, vão treinando outras atletas, este ano pode ser que surjam novas atletas da formação e é esse o intuito, é sempre 2, 3 atletas do Imortal formação a treinar barra jogar nas séniores femininas. Hoje é a Sara, amanhã pode ser a Inês, pode ser o A, B, C. Claro. É tentar termos uma formação, um maior número de atletas. Isso começa na captação pelos minis, digamos assim, que também está bem entregue está-me a faltar a palavra, não é diretor, mas é O coordenador. coordenador, exatamente, o Amando e o Amorim está a fazer um excelente trabalho, espero que assim continue para termos o máximo de atletas femininos já, e também masculinos, mas falando femininos que é o que interessa, a tentar chegar para o mais alto nível e isso tem que começar na base. Claro, e lá está, também tocaste em mais uma pessoa que é uma pedra também já com muitos anos e com muito, muito dado ao Imortal, no caso do Amândio também, uma figura muito grande no Algarve e no Imortal. Falando aqui um bocadinho desta próxima época, obviamente que há perguntas que eu não te posso fazer, obviamente, não dá para ser respondidas, não, de calhar algumas para já ainda não, mas vou-te perguntar um bocadinho como é que está, nesta altura estás de férias, como é que está a preparação, como é que foi a fase de transição de uma época para a outra e como é que foi a preparação para esta nova temporada? Já há preocupações, já há ali tentações, como é que tem sido realmente esta fase de transição e principalmente quando está a aproximar ali de início da época e vindo esse caos todo, como é que tem sido essa parte aqui de transição para a nova época? Confesso que me tento desligar ao máximo durante 15. Quando acaba a época, não, entre aspas, não quero saber durante X tempo de basquete, séniores femininos. Naquele tempo, todos nós damos uma pausa, tudo vai de férias. Depois começamos sempre a falar da época seguinte, aí entra o treinador em ação, ele que escolhe as atletas, que falam, vê consoante orçamentos e isso tudo com o team manager. Chega ao mês, fins de julho, inícios de agosto, começa a parte de patrocínios, de estadias, de Claro. toda essa envolvência. É nessa parte que eu estou aqui, vou falando com eles, vou lá abaixo, venho acima, vamos tratando, tentamos falar pelo telemóvel, tentamos agilizar ao máximo, sempre ser preciso estar no local, digamos assim. Mas como funcionamos bem, nós, equipa de staff, funcionamos todos muito bem, portanto, corre bem, conseguimos, um faz isto, outro faz aquilo, vamos tentando agilizar do melhor modo. Claro que sim, e obviamente estamos aqui a falar de preocupações. Há alguma preocupação maior de uma temporada para a outra? Houve assim, alguma preocupação que tenha surgido mais nesta fase ou é aquele espírito que já tens das últimas temporadas? É o espírito das outras e acho que o que mais custa mesmo, e não parecendo querer ser repetitivo, é mesmo na parte dos alojamentos e da gestão do primeiro mês de setembro e quanto mais não seja, nos primeiros 15 dias, 3 semanas, é mesmo a parte mais complicada de todas. Nem tem a ver com treinos, é mesmo a parte da logística, das estadias, alimentações, a integração das novas atletas, porque os espaços de treino é fácil, quanto ao resto é que já é mais complicado. O Algarve é sazonal, vive do turismo, Claro. e há pessoas que vivem lá em baixo e as atletas que vêm logo em setembro, e é sempre o problema crónico das equipas de Albufeira. Pois, exato, é sempre aquele problema que vocês têm sempre que lidar. Portanto, olhamos aqui um bocadinho já para a próxima temporada, olhamos aqui um bocadinho para as tuas funções, para o teu projeto, olhamos aqui um bocadinho para tudo. Antes de terminar, tenho que te perguntar, acredito que tu já tinhas tido muitas histórias, muitas aventuras entre estrada, entre recepção a atletas, entre lidar, lá está, como tu falaste, dos feitios de cada uma delas. Tens assim alguma história muito engraçada, obviamente que possas partilhar para o mundo, digamos assim, mas há assim alguma história muito engraçada que tu te lembres dentro de tudo isso, dentro de
das tuas ações dentro do teu trabalho, dentro do Imortal? Há assim alguma história que tu te lembras assim mais engraçada? Não é bem histórias engraçadas. Tenho saudades das viagens na carrinha com o chufre, em que ele atentas a discrepância de quilómetros entre Ponte Lima e Albufeira, começava tudo com acima depois do Alentejo é a Espanha. Ele é a Espanha e só existe o Algarve. Então anda sempre à volta um bocado disso. Nas viagens, assim que me recordo do momento, há sempre histórias engraçadas, não é saídas, é expressões ditas por atletas, aquilo na hora, tipo aquelas fases de comédia, as pausas nas áreas de serviço, há sempre aquelas histórias de viagem ou histórias nas estadias nos hotéis, momentos caricatos entre. De momento, na altura, se estiver a falar com alguém que vem à memória, assim repentinamente, é mesmo as saudades das viagens de carrinha em que o chuva estava e acima do Alentejo é Espanha, e ele diz que o Algarve é melhor que o Norte e na Ponte Lima é que é o centro do mundo. São assim as mais histórias, mas se não, há muitos momentos, passamos grandes momentos todos juntos, atletas, staff, nas viagens, apesar de tudo ser cansativo, pelo menos para cima, passam sempre muito mais rápido, e é mais ou menos isso. Lá está, vou-te perguntar, no meio de tudo isso, no meio destas tuas funções, falaste muito bem Ponte Lima, da tua zona, da tua terra. Veste, por exemplo, em primeiro lugar, perguntar se seria especial para ti, por exemplo, é um bocado improvável nesta altura, mas um regresso, por exemplo, a um jogo em Ponte Lima seria, se calhar, o jogo mais especial do ano, por exemplo, para ti. Houve já um jogo, também é motivo de picância, entre aspas, entre Chuva e mesmo o Paulo que a filha dele jogava. Já houve um jogo entre o BC Limiense, aquilo deixou de ser Escola Desportiva Limiana, passou a Basquete Clube Limiense. Houve um jogo de sub-14 femininos que jogava o BCL contra o Imortal de Albufeira, em que nessa equipa já estava a Clara Silva, a Sara Ferreira, a Gêmeas, a filha do Paulo Amorim, a Sofia. E então, nesse jogo, opunha o BCL contra o Imortal em Tomar, a meio caminho. E nessa altura já estava no Imortal, ou isso, não me engano. É uma equipa de sub-14 que algumas atletas jogam nas cenas femininas, de Ponte Lima, digamos assim. E eu já aí, eu estava era Ponte Lima, ou seja, Ponte Lima é que ia ganhar, porque casa é sempre casa. Se fosse mesmo um jogo de cenas em séniores, eu estou no Imortal, obviamente gostava que o Imortal ganhasse, e então ia ser sempre a minha equipe. Sei que é um bocado improvável ou quase impossível de acontecer, porque conhecendo a realidade de Ponte Lima e sabendo como funcionam as coisas, esta época elas estiveram quase a subir à primeira divisão, podiam ter subido, mas eu já sabia que não iam subir à primeira divisão, mesmo tendo ganho o jogo, ou se calhar mesmo se ganhassem o outro jogo, e se calhar por isso é que houve assim uma grande discrepância de um jogo para o outro. Eu vi o primeiro, dos dois que houve, o jogo de Braga acompanhei e eu olhei para o jogo e já sabia. Eu falo com atletas de Ponte Lima, conheço a maioria delas, umas que ainda cheguei quando estava em Ponte Lima treinavam. É uma excelente equipa, muitas jogadoras daquelas jogavam Liga, jogavam em primeira divisão, estão noutros patamares, são atletas que já foram a estágios de seleção nacional, uma inclusive chegou a estar na Liga no Guimarães e não quis, ou seja, é uma equipa familiar, elas jogam só por jogar, digamos, não é só por jogar, mas estarem entretidas porque são uma família que jogam todas juntas, digamos assim, desde o início. E é uma boa geração, são duas boas gerações, que é a geração 2000 e 2005, e juntas fazem um bom match, facilmente sem treinar ou mal jogar, elas conseguem chegar mais longe. Gostava de ter algumas daquelas na equipa do Imortal, confesso, ganhos, mas elas não têm interesse, digamos assim, e tentar deslocação, mas querem umas boas aquisições, e é só mesmo delas que não querem, porque lá está, Ponte Lima é mesmo um meio familiar, tem boas gerações, estão muitos anos, muitas vezes nos pontos altos, por isso mesmo, é uma família.
E Claro, claro. então, se houvesse um jogo em Ponte Lima, dentro de ambas as equipas, eu estivesse no Imortal, Liga Feminina, era o Imortal a ganhar, se Ponte Lima ganhasse muito bem, era do Imortal, mas sou sempre de Ponte Lima, digamos assim. Vou-te perguntar, obviamente, antes de terminarmos, se tu vês se é um objetivo ou se é um sonho, esse teu, por exemplo, esse regresso a Ponte de Lima, e se tu vês, por exemplo, como, lá está, a diretora, quem sabe, aqui no Limiense, por exemplo. Ponte Lima é sempre casa, atendendo à minha área laboral, dificilmente regresso tão cedo a Ponte Lima, não é? Mas se regressasse, acho que ainda antes do que ser diretor, acho que fazia voltar as outras minhas colegas de equipa e íamos dar lá uma pequenina só para lançar a cesta e passemos mais umas, como já aconteceu com colegas minhas em épocas passadas. Portanto, Claro, nos próximos anos, não estou a ver não regresso a Ponte Lima. claro. E se calhar já numa fase já mais para a frente, quando já daqui a muitos anos, quem sabe, um regresso teu e se calhar essa tua ajuda para o Limiense, esperemos que nesta altura estejam já ainda mais acima, quem sabe se é nenhum, mas nunca se sabe se não serás uma futura Eu vou diretora. dizer que elas só não estão mais acima porque que não querem, porque que o objetivo é só mesmo jogar. Porque se fosse para estar numa primeira, elas estavam numa primeira Sim, já há muito tempo. E sem consegui. dúvida, sem dúvida. Há ali muita qualidade naquela equipa do Limiense. Antes de terminarmos, obviamente, vou-te fazer aqui só um pedido. É normal que há malta que vai ver isto que estava aqui curioso para saber as tuas funções também um bocadinho como eu, saber como é que é o dia a dia, como é que é um dia de jogo, como é que é lidar com tudo o que tu tens que lidar. Eu vou-te perguntar, obviamente, como diretora do Imortal Basket, como é que é. Vou-te fazer aqui um pedido que é sei lá, um apelo, vamos dizer assim, para que não possam, para quem está a ver isso, para quem venha a ver esta nossa conversa, para que não percam de maneira nenhuma nenhum jogo do Imortal durante esta temporada e o motivo pelo qual não podem perder nenhum jogo do Imortal na Liga Atlética Feminina e nas competições nacionais, obviamente. Eu espero que as pessoas de Albufeira, os habitantes e quem vá lá de passagem, que venham assistir à equipa sénior feminina. Nós temos uma equipa que este ano vai ser ainda mais competitiva que a época passada. Temos novas atletas, apareçam no pavilhão para nos verem. Esperamos dar muitas alegrias aos albuferenses e algarvios. Assistam aos nossos jogos, não se arrependem, temos um plantel vasto e esperamos ganhar muitos jogos em casa e ser uma dor de cabeça para todas as equipas. Claro, e muito bem. Acho que lançaste da melhor maneira aqui a temporada, lançaste aqui muito bem e fizeste aqui um apelo muito bom para que não percam e que acompanha muito todo o trajeto do Imortal durante esta temporada. E acho que a única coisa que eu te posso dizer no fim desta belíssima conversa é agradecer-te muito por teres vindo aqui um bocadinho ao nosso Inside Pass para falarmos aqui um bocadinho sobre, lá está, sobre as tuas funções e sobre este projeto e o sucesso e as razões também, como tu aqui desvendaste, brincando um bocadinho, as razões do sucesso de todo o projeto do Imortal. Eu agradeço em nome de todo o staff, porque o staff sabe, e eu falo sempre como se fôssemos três, nós é como somos três, mas somos muitas vezes, então o sucesso disto tudo é o sucesso da equipa toda, incluindo o resto dos treinadores, físio e atletas. Estamos muito gratos, digamos assim, pelo convite. Espero que o Bazar Bitter convide também o resto do staff das outras equipas, porque acho que há boas pessoas ainda nos staffs de equipas de liga feminina, que também ainda com mais experiência de nós e de que já estão há muitos anos nessas equipas, porque eu há 20 anos estou nisto, muitas das pessoas já existiam enquanto que eu era atleta. Então são boas pessoas, são pessoas ótimas para falar e acrescentar algo ao nível basquetebolístico e de trás da bola entrar no cesto, digamos assim, podem fazer crescer a modalidade e é isso que interessa, fazer crescer o basquete feminino e o basquete masculino em Portugal, neste caso o feminino, que é o que estamos aqui a dialogar. Sem dúvida. E o objetivo deste Insight Pass é exatamente esse, de falarmos aqui um bocadinho sobre, lá está, as funções, falarmos aqui um bocadinho de tudo o que está por trás além das jogadoras, além dos treinadores, além daquilo que nós vemos
nas transmissões. Portanto, só te posso agradecer muito, muito por isso. A todos que vão ver o nosso episódio, espero que tenham gostado desta conversa aqui com a Rita. Obviamente que sigam o nosso Buzzer Beater, aqui o nosso canal, nas diferentes redes sociais. Acompanhem aqui muito do nosso trabalho, tanto o Basquete Total Talks como o Box Out. Acompanhem aqui muito dos nossos projetos, dos nossos programas. Vamos começar, como eu disse, a ter aqui mais conteúdo. Este é aqui mais uma estreia, aqui um Inside Pass que estreou, acho que da melhor maneira, como eu tinha dito, com a Rita. Portanto, mais uma vez agradecer-te muito por teres vindo aqui, Rita. E como eu disse, espero que todos tenham gostado desta conversa. Acompanhem muito a Liga Patrick Feminino, acompanhem muito o Imortal, obviamente. Não perco nenhum jogo do Imortal. Nesta altura estamos a ter as competições das seleções, portanto temos as sub-16 a jogar. Nós estamos a gravar isto depois delas terem ganho o primeiro jogo contra a Suíça, portanto espero que acompanhem também a nossa seleção na busca pela subida de divisão no Campeonato da Europa de sub-16 femininos. Portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos, espero que tenham gostado e até o nosso próximo programa aqui no nosso Buzzer Beater. Muito obrigado a todos. Só agradecer uma vez mais o convite, espero que continues a fazer excelente trabalho em prol do basquetebol feminino e também do masculino, mas mais do feminino, e sucesso para o projeto. Muito obrigado, Rita, muito obrigado mais uma vez. Portanto, como eu disse, muito obrigado a todos. Ficou aqui uma belíssima conversa que eu só posso agradecer muito à Rita por nos ter dado esta grande honra. Portanto, muito obrigado a todos e até aqui ao nosso próximo episódio, que ainda não sabem qual é que vai ser, mas há de ser um próximo episódio aqui no Buzzer Beater. Portanto, muito obrigado a todos e até à próxima.